Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. É muita alegria ser convidada pela João Calvino, pela EBC, através da EBC, para estar aqui realmente contribuindo um pouquinho para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, através do pouco que esta serva, ao longo de todos esses anos, recebeu, E eu digo que eu estou aqui pela força mesmo do Espírito Santo, Ele me trouxe aqui, Ele me deu paz, ao longo desse tempo todo. Então creio que tudo que for falado aqui, eu tinha falado com o Sr. Everaldo, não vai ser nem de mais e nem de menos, vai ser aquilo que Ele determinou para que eu falasse e passasse para vocês. Então toda a honra e toda a glória somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, a aula vai ser uma mistura, a aula e a apresentação, mas o tempo é curto, me deram 20 minutos, eu não sei se eu vou conseguir passar. Tem tão pouco tempo, vocês me conhecem. Para quem não me conhece, realmente o meu nome é Silene. Moro em Maragogi e trabalho em São José, na EBC. Então, o nosso assunto, o assunto que eu dei na minha sala de aula, é um tema que é tão comum em nossos livros didáticos, E ao mesmo tempo tão complexo, mas que foi falado durante toda esta semana, sobre a família. Eu digo, olha, os meninos já estão falando tudo, Eu acho que eu não preciso falar mais nada lá na frente, Porque foi assim desde o início. Então, mas eu louvo a Deus que eu vou poder fazer isto. Então, o tema é como integrar a cosmovisão cristã no conteúdo de um livro didático secular. Então, isso assim, e nós aqui, creio que a maioria de nossos professores, a começar de mim, todo o assunto o meu livro ele é secular. Levante a mão aqui, quem trabalha com livro secular. Então vocês veem, livro secular, mas que tem o quê? Que tem conteúdos que são cristãos, dependendo de como se é trabalhado na nossa escola, Então nós glorificamos a Deus por essa oportunidade de ter em nosso país escolas cristãs. Glorificamos ao Senhor por isso. Em nosso mundo, foi falado, são poucas, mas essas que nós temos, nós glorificamos a Cristo por isso. O assunto em si é a integração bíblica, que a gente tem que ter dentro desse conteúdo que a gente vai trabalhar, ou destes conteúdos. No caso, quando eu trabalhei a família, eu não trabalhei só a família. Trabalhei 2 conteúdos ao longo da semana, que foi História e Matemática. E aí, quando a Cristiana apresentou aqui, que bom, ela apresentou sobre a Arca de Noé. Então, também entrou este assunto, Adão dando nome aos animais, e sobre a Arca de Noé, e eu trabalhei números pares e ímpares. Então temos, a integração bíblica não se restringe à leitura da Bíblia e à oração antes de começar a aula, É muito mais do que estudar a Bíblia em paralelo às outras matérias, Então a gente vê isso, que essa integração ela é completa. Em que sentido? Nossas vidas devem ter a essência de Cristo em todo o tempo. Agora, essa essência de Cristo... e antes de ter essa essência de Cristo, nossas 4 horas de aula devem ser recheadas, impregnadas de Cristo, para que as nossas aulas sejam impregnadas do Senhor Jesus Cristo dentro daquela disciplina toda, de todas as disciplinas que nós trabalhamos. Nós temos, primeiramente, eu, professora Silene, vocês, professores, eu tenho que estar impregnado do Senhor Jesus Cristo a cada instante. Então, todo o meu viver, toda a minha vida
tem que ser para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então a minha vida a sós, a minha vida social, a minha vida porque Deus, Ele olha a mente, Ele sonda a mente e os corações. Então não adianta. Então quem está cheio do fruto do Espírito Santo, quem não está cheio do fruto do Espírito Santo não vai conseguir passar nenhum conteúdo que o Espírito Santo queira que passemos na nossa escola. Então não adianta a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira, né, dizendo, não, a gente pode, o livro didático está aí, vamos, pronto, temos vários conteúdos, e um dos conteúdos é a família, outro conteúdo números ímpares, números pares. Estou com preguiça e vou dar somente o que está no livro, e não mais do que isso. Então não é verdade. Estamos numa escola cristã. Então a luta é muito grande. Temos uma luta grande contra Satanás, né, que tem o seu domínio neste mundo todo. Então não é baixar a cabeça, não é fazer de conta, não vou preparar a minha aula, eu estou com preguiça, eu estou com falta de tempo para preparar a minha aula de acordo com o que o Senhor Jesus quer. Não tem como ter. Não há brecha numa escola cristã para realmente estar com mentes vazias e fazendo planejamento de aula que o Senhor Jesus Cristo não seja louvado. Então tem que ter isso, né? Tem que estar cheio do Espírito Santo mesmo. Então como que a gente tem que fazer isso? Primeiramente nós temos que orar ao Senhor. Antes de preparar nossa aula, o Senhor tem que ser glorificado e temos que ter a direção do Espírito Santo. Não é? Temos que ter a direção do Espírito Santo. Cada conteúdo tem que ter objetivos claros, legítimos diante de Deus. E Ele vai dar essa orientação, gente. Por mais simples que seja a aula, por mais simples que seja a sua aula, sua aula não precisa ser tão linda quanto foi aqui, tão bonita aqui que a Cristiane falou, não é? Assim, e mostrou com tanto, claro, a competência dela é a educação infantil. A minha competência é o primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano, meninos de 6 anos e até tem uns de 5 também na sala, e tem um de 7 que já completa, não é? Mas nossas vidas têm que ter essa essência, não é? Então essa integração ela não se restringe à história da Bíblia que eu conto. Todos os dias eu começo com oração, eu começo com hinos, eu tenho um horário da Bíblia, né, que eu chamo a hora da Bíblia. Eu tenho realmente essa devocional diária na minha sala e eu tenho que falar. E eu tenho um versículo da Bíblia que eu trabalho em português também com eles, esse versículo e análise do texto, a compreensão da Escritura, que tem sido de grande ajuda realmente para esses alunos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Então, esse primeiro tema. Mas a nossa aula continua, então o conteúdo é a família. Não é? Então, eu não sei pronunciar muito bem, né? Esse texto eu tirei desse livro, é da Martha McCullough. E esse livro, gente, é um livro simples de entender, e vocês, a maioria tem esse livro. Esse livro é muito bom, porque é como desenvolver um modelo de ensino para a integração da cosmovisão bíblica. Né? Eu tirei alguns textos, poucos, né? Uns 2 ou 3, e quem quiser dar uma olhada depois, mas eu creio que a maioria tem. Não é? Então, por quê? Porque é importante, não é, que nós demos nossa aula, né, aos nossos alunos dentro da cosmovisão cristã. Fui falar a semana toda. Fiquei encantada quando eu cheguei, porque eu cheguei aqui e disse, que bom, porque tem todos esses cartazes, né? E é tudo que eu vou falar. Então, quando eu vi aqui o caos, é a primeira palavra que eu falei, que eu vi, né? Caos, né? E me chamou a atenção, claro, que é o complemento daqui. E aí eu vi, né? Educação doméstica. Por que temos que trazer isso aqui? Porque quando Deus
é deixado de fora. Veja, os nossos alunos, em sua maioria, eles não são cristãos. Vamos lembrar disso. Em sua maioria, eles são o quê? 95%, 95% não são cristãos, não têm a doutrina reformada, não tem a doutrina da graça. Então, quando eles vêm à nossa escola, eles não vêm por acaso à nossa escola. Eles não chegam na escola João Calvino à toa. Vocês não estão recebendo esses alunos à toa na João Calvino, nem na escola bíblica, com mais de 300 alunos. Esses 300 alunos ou mais, eles não chegam por acaso nas suas mãos. Tem que pensar isso. Cada dia tem que pensar isso. Eles não chegam nas suas mãos à toa. Eles não chegam nas mãos de professor Ronaldo à toa. O professor Ronaldo não está no IFAL à toa, nem professora Cíntia. Então, o que acontece? Essas crianças, quando chegam em nossas salas de aula, elas chegam cheias de problemas na educação doméstica. Um caos total. Desequilíbrio financeiro. Os pais estão desempregados. Quem trabalha anos na sala de aula pode ver isso, que eles vêm com tudo isso todos os dias. Então, vem com a mente cheia de coisas de redes sociais. É muita coisa. Que a professora Cristiana estava me falando ontem sobre isso, né? Que para tirar deles, não é? Para tirar desses alunos fazendo esses materiais simples, não é fácil, porque eles vêm cheios, absorvendo tantas ideias, tantas coisas, que é desenfreado até, não é? Então, e aí vem o governo com suas leis, né? E abraçando cada vez mais os direitos humanos, e as crianças já sabem o que é isso. Para falar que eu conheço minhas leis, principalmente Ensino Fundamental 2, já conhece bem isso. Não toca em mim. Me tocou por experiência. Estou falando por experiência. Tocou em mim. Não, tocou em mim. Ó. Né? Então, vem cheio de a lei da palmada e tudo mais. Vem com tudo isso. Então, tudo isso gerou e gera em nossos alunos, a maioria dos alunos, a corrupção da ética. Gente, está tudo corrompido. A corrupção da ética. Então, quando nós fazemos preparamos nossas aulas e deixamos Deus de lado das nossas aulas, do planejamento de nossa aula, deixamos Deus de lado de nossa vida, primeiramente de nossa vida e depois das nossas aulas, do planejamento e do desenvolvimento das mesmas. Respostas inadequadas, quando deixamos Deus de lado, respostas inadequadas às perguntas mais importantes da vida geram invariavelmente problemas individuais e sociais. Eles chegam na sua sala de aula, na minha sala de aula, com tantas questões, tantos problemas, tantas dificuldades. Eles não entendem por que os pais são separados. Eles choram, eles sofrem com isso. A direção sofre, geme com isso, secretaria, coordenação, os pais também não sabem como educar, chegam até mim e dizem assim: professora Silene, é um menino de 5 anos para completar 6, eu não sei o que fazer com ele. Eu sou pedagoga, não sou mãe. Estou ali na escola assim para dar a minha parte acadêmica, mas aí somos professores cristãos, ungidos pelo Espírito Santo, não é? Então, assim, eles vêm com problemas, são pais com problemas, são alunos com problemas. E aí, chega na sala de aula, pronto. O que aconteceu? O que acontece? O assunto do início do ano, do início do mês passado, na minha sala foi conteúdo de história, e aí eu vou falar um pouquinho, né? Professor Anderson, professor Robson falou, realmente, é isso aí. Não pode deixar geografia morrer, história morrer. Não podemos deixar a história.
morrer, passar desapercebido. Não tem como. Não tem como. É a história é a nossa história. Então, os meus alunos, eles já sabem isso desde o início do ano, cada ano. Né? Por que vocês estão aqui nessa terra? Né? Então, eles respondem para a glória de Deus. Eles já sabem isso. Né? Mas, quando eles chegam, eles não sabem nada. E a família? Agora vem o conteúdo, porque quando Deus é deixado de fora, respostas inadequadas às perguntas mais importantes da vida dessa criança, que a gente pode dar, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra do Senhor aqui. A gente tem a palavra. Então, nossas aulas, elas têm que ser realmente impregnadas da palavra do Senhor. Todas as respostas à aula de família, e por que está como está hoje, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. E por que eu não vou, então, impregnar minha aula todinha pelo poder do Espírito Santo? Então, se eu, como professora cristã, não estou fazendo meu trabalho como deveria, como vão sair meus meninos da sala de aula? Como vão sair os meus meninos da sala de aula? Que tipo de cidadão será formado ao sair da minha sala de aula? Em que eu trabalhei? Com que eu contribuí para a glória de Cristo, se Deus é deixado de fora do meu planejamento? Pensem, reflitam bem sobre isso. Porque se o caos já está, então cabe a nós, então, no nosso planejamento diário e no desenvolvimento dele, fazer isso. Esse é o meu livro didático. Está um pouquinho velho, porque já tem tempo, viu, gente? São dois livros. E eu procurei o mais novo, não achei, porque um fica com a monitora de sala também. Então, assim, Marcha Criança. Todo mundo conhece, não é? Aí vem o assunto, o conteúdo, a família. Aí eu sei que não dá para ver muito bem, mas tem aqui a família, conteúdo da unidade 2, os diferentes tipos de família, e a minha família como é, e vem os parentes. E aí, tudo certo, né? Mas, tudo certo? A gente está vendo aqui, nós vimos isso ontem, né? A semana toda, diferentes tipos de família. Tem livro didático que vem. O meu é até tem sido até modesto diante dos demais que são apresentados, que a gente vê como a gente fala livro de complementar, né? E assim, eles são terríveis. Pode olhar que vocês vão ver. Aí você e sua família. Aí tem aqui, o que vocês podem observar nesse daqui? Mas estamos vendo aqui a primeira foto, eu perguntei para os alunos, mas não antes de perguntar como era a sua família. Depois nós trabalhamos o livro didático. Então foi aqui. Né? Formada do pai, da mãe, não é? Do avô, da avó e dos filhos. 2 filhos. Aqui o pai e a mãe, um filho. Aqui as crianças são criadas com os avós. Aqui a gente vê outra família, pai, mãe, então é pai, mãe, avô, avó, mais ou menos isso, e 2 filhos. Aí pergunta, e sua família como é? As famílias que você conhece são iguais ou diferentes das famílias apresentadas na foto? E aí vem que eu perguntei para os meus alunos. E aí tem sem ter aquele respeito, né? Aquele respeito tem que ser... Perguntar por quê, eu sei que não é que é para gerar trauma, não pode perguntar de qualquer jeito para não gerar trauma na criança. Não é isso, né? Mas perguntando, né? Sua família, Rose, você, como é formada a sua família? Né? Então vai dizer, ô tia, eu moro com a minha avó e meu avô. A minha mãe e a minha mãe. Meu pai é separado dela e eu não tenho contato com ele, não. E aí vai, por aí vai, vários tipos.
E aí eu fiz o meu sim. E aí nós temos aqui, a minha família, né, é quem cuida. Minha avó é quem cuida de mim e do meu irmão aqui. As famílias podem ser de vários tipos. Então a gente pode ver, eu vou passar bem rápido, né, isso aqui. As famílias podem ser de vários tipos. Eu moro com minha mãe e meu irmão, e ela trabalha fora, ela trabalha fora e também cuida da casa. Meu pai trabalha fora o dia todo e só volta para casa à noite. E minha mãe cuida de mim e dos meus irmãos. Minha tia, outra criança, minha tia e meu avô cuidam de mim desde que nasci. Tem casos assim na sala, que os pais foram embora, abandonaram mesmo. Eu moro com meu pai e visito minha mãe nos fins de semana. Então a gente pode ver aí a situação, o caos na mente dessa criança. Crianças que dormem tarde, não tem nenhum limite em sua vida diária. E aí gera o quê? Um comportamento terrível, né? Eles são agressivos, né? Eles não têm nenhum respeito pelos seus semelhantes, né? Então assim fica difícil. Então como vou trabalhar isto? Então a Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu digo que o nosso material didático é a Bíblia. O resto é secundário. Claro que nós vamos fazer bonito, nós vamos fazer o lúdico, nós vamos, né? Mas nós temos o que há de mais importante na formação da criança. Os meus alunos estão sendo na minha sala. Eles já estão vendo isso. O Senhor está sendo glorificado na vida deles. Então, como começar essa aula? Então, eu fiz um plano de aula. Depois vocês podem me pedir. Tá, em outro versículo também. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. Nós, professores, não podemos nos conformar com este século. E nós temos que ensinar isso às nossas crianças também, na sala de aula, a não se conformar com este século. A explicar para eles. Porque eles já sabem, a maioria, né, agora, na minha sala. Mas na de vocês talvez não, talvez sim. Sabe para que vieram a este mundo? A história da Bíblia é contada todos os dias, não é? Na sala, como já falei. Não conto assim em círculo, essa foi uma exceção. Primeiro ano do ensino fundamental é normal, conto em pé mesmo, né? Então o objetivo que eu fiz foi identificar, veja bem, é um objetivo do meu plano de aula, o meu plano de aula dentro de um livro secular. As histórias, elas não são, eu não faço elas paralelas ou associadas, melhor dizer, a minha aula, tá? Eu sigo a história, a sequência do livro, tá certo? Eu sigo a sequência do livro, pego versículos daqui para trabalhar com eles, mas a aula em si, ela é toda recheada. Então, identificar a família como um grupo de pessoas formado por um grupo de pessoas formado por um homem, uma mulher e seus filhos. Identificar a família como uma instituição criada por Deus. Identificar, professora, mas aí a senhora coloca no quadro antes, sim. Eu não coloco os objetivos todos, não. Eu coloco o planejamento da minha aula para eles verem. Eu escrevo lá. A família, os textos que nós vamos trabalhar ali, não é? Em cima daquilo. E aí eu vou ler a palavra do Senhor dentro das necessidades de cada aluno. Então, identificar a família como uma instituição criada por Deus. A gente vai ver esses textos. Compreender que Deus criou a família perfeita. Onde a maioria não tem essa noção.
Reconhecer que quando o pecado entrou no mundo, ele afetou todas as famílias da terra. Identificar as dificuldades das famílias atuais. Reconhecer Cristo como cabeça das famílias. Então, o que acontece? Então, o recurso didático que foi usado foi a Bíblia Sagrada, claro. Dramatização, que eu fiz em sala de aula, eles amam dramatização, amam música dentro também dos temas, amam a rítmica, a entonação de voz dentro de cada coisa, livro de história, não é? O quadro e o livro didático. A avaliação, ela foi feita de forma oral e também de forma escrita. Vocês me perguntam por que de forma escrita, primeiro ano do ensino fundamental, eu fiz várias perguntas. Foram todas, umas 10 perguntas, sobre tudo que eu dei. Porque eu vejo isso como uma confissão de fé. Eles confessaram. Antes de eu fazer a escrita, eu fiz a oral com eles. Todos sabiam que eu quero mais. Todos sabiam a aula de onde vieram, do livro de Gênesis, sabiam todas as coisas, né? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Então lendo Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1, 2 e 3, foi lido durante a semana nessa aula, nos dois conteúdos, mas especialmente sobre a família. Então foi feito isso. E eles viram tudo isso. Por que a família está quebrada hoje? Por que meu pai e minha mãe são separados? Eu vivo com meus avós? Porque eles chegam com uma inquietude muito grande. Eles chegam com uma inquietude muito grande. E quando eles percebem isso, e como a sua família foi... por que a sua família está assim? Porque Eva e Adão pecaram, não é? Isso trouxe paz para eles. Mas trouxe mais paz ainda quando descobriram que o Senhor Jesus ama nossas famílias, mesmo assim, e restaura todos os dias as nossas famílias. E cuida de nós todos os dias. Mesmo com ela quebrada. Eles reconhecem que o homem, eu fiz não vou desenhar pelo tempo, vai tomar tempo, fiz uma escada, certo? Eu coloquei Cristo, eu coloquei o pai, a mãe e o filho. E aí, o que acontece? Eles sabem que Cristo é o cabeça da família, eles sabem que o pai é o cabeça de sua esposa, e os filhos devem obediência a Cristo, ao pai, à mãe, ele não está. Então, toda a ordem que Deus instituiu, que Deus pediu, nós falássemos aos nossos alunos, foi feito. Então, veja bem, fotos mostrando depois de tudo, né? Eu mostrei. Então, eu fiz a dramatização com eles, não é? Eu fiz a dramatização, peguei um aluno, e foi o Adão em cima da mesa. Né? Gente, eles amaram demais, eles amaram essa aula. E aí eu expliquei como foi que Deus criou o homem primeiro, então por isso que ele é o cabeça da casa. Né? Eu fiz essa dramatização. E aí depois veio que a Eva, ele dormiu um profundo sono, e a Eva, chegou, né? Chegou e agora eles estão se manuseando para ver, porque ele disse, eu estou só, passaram os animais, todos os animais passaram e agora não tem nenhuma mulher para mim, nada é igual a mim. Mas agora quando Deus criou o homem, não é? E a mulher no caso, foi bonito, porque eles se tocaram e viram que, eu tenho 5 dedos, você também tem 5 dedos na mão esquerda, na mão direita. Então foram várias fotos, não pude mostrar todos aqui, mas foi bem bonito, né? Aqui eles ficaram em pé porque a turma toda estava lá, você sabe que essa idade é assim, casados. Então, todo mundo eles olharam para o pessoal, para os alunos. Mas assim, foi bonito porque eles viram, aqui ela olhando, e quando ele acordou, ele a viu, né? Na segunda foto, ele a viu. Que coisa maravilhosa, né?
Então assim, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Foi falado. E aí no final a tia Nay, ela tirou essa foto bem bonita, a tia Cristiane tirou essa foto bem bonita. Então, a nossa aula, ela tem que ser impregnada da palavra do Senhor, não é? Para a glória de Cristo. E nossos alunos precisam saber disso tudo para que tenham uma boa, agradável, né, e perfeita vontade de Deus em sua vida. Creiam nisso, trabalhem em cima disso. Claro que as aulas, elas são... Eu poderia botar aqui centenas de fotos das aulas e toda a didática, todas as dinâmicas e tudo mais, aula de campo, na quadra e tudo mais assim. Tem muita coisa ao longo de todo esse tempo. Não dá tempo, né? 20 minutos. Mas em tudo, que o Senhor seja glorificado na vida na minha vida, na vida de cada professor, e que Deus abençoe cada um de vocês, e que eu espero ter contribuído um pouquinho para a vida de vocês. É isso.